Olá, boa noite. Nós estamos hoje no programa Cristianismo e a Voz do Quarto Anjo com um tema muito importante, Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Vamos iniciar no capítulo 1, estamos aqui com o irmão Fábio Damasceno, também com a irmã Ana Dias, que irá explanar esse assunto. Lembrando que depois você pode acompanhar o tema todo na apostila que vai estar na descrição do vídeo. Bom, como a irmã Noemi já falou, nós vamos vamos colocar da melhor maneira possível o Apocalipse. Eu sei que muitas poucas pessoas têm noção realmente ou compreensão do que é o Apocalipse. Vamos começar com o Apocalipse capítulo 1. E é bom lembrar que o Apocalipse, todos os livros da Bíblia, eles não estão na ordem dos acontecimentos. E como diz lá em Oséias 10, verso 12, lá Deus diz assim: pelo ministério dos profetas propus símiles, comparações. Para nós podermos entender a Bíblia, até mesmo talvez para podermos estudar o Apocalipse, porque o Apocalipse é um dos livros da Bíblia mais cheio de símbolos. Mais enigmático, né? Lá aparece lâmpadas, aparece cordeiros, aparece bestas, aparece tigres, leões, aparece anjos, mas ele não tem uma linguagem jamais aparentemente comum. A linguagem do livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, é completamente espiritual. E as coisas materiais que Deus usa para poder revelar o espiritual, ele não vai ao ponto certo. Por exemplo, se Deus, ele não falou assim, 1844 vai ter um movimento e um povo que vai fazer um movimento chamado Adventista, e esse povo, não, ele fala assim, eu vi um anjo voando pelo meio do céu. O que tinha a ver? Por que comparou um povo com um anjo voando pelo meio do céu? Depois ele fala, os 7 olhos do cordeiro, 7 lâmpadas do cordeiro. E assim, 7 estrelas, né? 7 estrelas, 7 lâmpadas, 7 trombetas. Ou seja, o que é trombeta na palavra de Deus? Nós precisamos entender que, por ser escrita em símbolos, e o profeta ele escreveu aquilo que ele entendeu, tentou traduzir, transpor o espiritual. E Paulo, ele falando no Romanos 1, verso 20, ele diz que as coisas espirituais se entendem pelas coisas materiais. Então, nós precisamos, ainda bem que a própria Bíblia, ela nos mostra como devemos estudá-la e compreender os seus enigmas. Porque se nós pegarmos a Bíblia e ficarmos só na linguagem humana, que ela aparentemente nos mostra, nós não vamos conseguir entender nada. Tá? A senhora ia falar alguma coisa? Hoje, no mundo que nós vivemos de cristianismo em geral, ou as igrejas têm medo deste livro, ou eles acham que compreendem e perdem o medo dele, ou seja, perdem o respeito pelas coisas espirituais que iriam acontecer nos últimos dias. Então, é muito importante que hoje esse estudo, porque a senhora vai desvendar, então, os símbolos, de maneira a nos encontrarmos dentro desses acontecimentos. Olha só, João 4, 24 diz o quê, por favor? E 2 Crônica 3, 17. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Deus é espírito. Tá, mas para que nós venhamos adorar a Deus, nós precisamos adorar em espírito e em verdade. Jesus também falando em João, no mesmo livro de João, ele disse que ele nos enviaria o espírito de verdade, que o mundo não conhecia, mas que a igreja conheceria esse espírito de verdade. Se Deus é espírito, com certeza todos os seus seres, anjos, e aqueles que irão morar com ele, terão que se tornar em espírito também. Com certeza. Impressionante que muita gente tem medo dos espíritos malignos, mas esquece de perceber que os espíritos de luz também existem, né? E muitas vezes deixa de
compreender e conviver com os espíritos de luz, porque os anjos, os espíritos das trevas, que ele conhece, trava tudo. Né? E aqui, sobre um comentário da Ellen White, ela diz assim: o Senhor Jesus Cristo, o divino Filho de Deus, existiu desde a eternidade como pessoa distinta, embora um com o Pai. Era ele a mais excelsa glória do céu. Era o comandante das inteligências celestiais e recebia como um direito seu as homenagens e adoração dos anjos. Ou seja, isso ela escreveu na Revista Adventista, 5 de abril de 1906. Então, Cristo também era a mais excelsa glória, ou seja, era um espírito de luz. O Pai Espírito, o Espírito Santo, o Filho, ou seja, nós não sabemos quantos espíritos existem no céu. Sabemos que em Daniel 7, parece que 14, Daniel viu Deus assentado e em volta dele milhares e milhões de seres. Isaías também viu, né? Isaías também viu. Então, parece que a relação das coisas do céu é muito maior do que nós aqui. Os mundos não caídos, todos eles são seres espirituais. Tá. Como eu estava dizendo, eu estava falando de Gênesis 3:15, quando houve o pecado de Adão. E a queda do homem. E, fatalmente, com esse pecado, veio a queda do homem. E Deus, então, já prometeu, quando Deus criou o homem, ele já preveu essa queda. E deu o plano da salvação. E deu o plano da salvação. Nós, como seres humanos, pouco entendemos o que é a salvação. Mas, em Gênesis 3:15 diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Tá. Foi colocada aqui uma advertência, nós estamos falando de seres espirituais, porque o mundo de luz, do céu e mesmo das trevas, são seres espirituais. Nós, então, quando começamos a nossa série de programas, nós estávamos falando constantemente sobre o fato de a Igreja de Deus ser composta de seres espirituais, não é isso? Uhum. Então, para compreendermos essa linhagem do Apocalipse, nós não podemos esquecer desse fato. Não podemos esquecer, porque, na verdade, o Apocalipse, principalmente o capítulo 1, começa a esboçar o aparecimento desses seres espirituais. Porque, até então, a Igreja de Deus, mesmo com seres espirituais dirigindo, ela foi humana. Nós podemos dizer, então, que a Igreja, que a Bíblia, ela conta a história da Igreja espiritual de Deus, e o Apocalipse é a revelação dessa Igreja? A revelação dessa Igreja espiritual. Então, haverá morte, sim, haverá destruição, mas haverá salvação. Para muitos, por não compreender o Apocalipse, eles só já pensam logo em destruição. Mas o Apocalipse é a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, de seres humanos que alcançaram a divindade, que foi o propósito pelo qual Jesus morreu, para fazer de homens e mulheres espirituais também, iguais a eles. Em Apocalipse 1, verso 1, diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Vamos ler Efésios 1, de 3 a 17, Romanos 8, de 19 a 25. Vou pegar Efésios aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ou seja, Deus nos concedeu toda sorte de dons para nos abençoar com todos esses dons espirituais. Dons espirituais. E então, nesse caso, realmente, eu vou me tornar um ser espiritual. E o trato de Deus é no modo espiritual. Assim como ele é espírito, tudo que ele faz também é na mesma região espiritual. Uhum.
O 5 diz: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor de sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Agora, imagina bem, se Deus quer nos conceder o seu Espírito e nos predestinou para podermos ser semelhante a seu Filho e ser seus filhos por adoção, que tipo de pessoa nos convém sermos? Pessoas espirituais. Você acha que se eu vou ter que nascer de novo, mudar o meu caráter, dá para que eu possa continuar comendo as coisas do mundo, vivendo como o mundo vive, vestindo a roupa do mundo, usando o que eu bem quero, e depois, de repente, eu me torno um ser espiritual? Você acha que tem condição disso? Se essa transformação não começar agora, quando eu recebo o apóstolo Pedro, quando naquela pregação dele lá em Atos, que perguntaram a ele o que tinha que fazer, uma das coisas que ele falou é que ele deveria se batizar nas águas, em nome de Jesus Cristo, e receber o dom do Espírito Santo. Então, o dom do Espírito Santo é o recebimento logo na entrada da fé. E no ato do novo nascimento, eu começo a minha nova vida, né? Muitas pessoas pensam que receber o dom do Espírito Santo é cair no chão, falar em línguas. Não, o Espírito é o elemento superior de inteligência. Tudo que eu faço é um Espírito. Tudo. O meu cérebro, ele foi dotado de capacidade mental, mas ele costura um sofá, por exemplo, aqui. Eu programo esse sofá para fazer, eu programo aquela cadeira, mas esse espírito de fazer alguma coisa, um espírito me pegou, gerou um espírito. Isso que a senhora está falando não está fora da palavra. Quando aqueles 2 homens foram chamados por Moisés para trabalharem no ofício de artífice para a construção do tabernáculo, diz a palavra que eles foram dotados de um espírito para isso. Diz que Deus ia dar a eles um espírito para que eles executassem aquela obra. Então, e também tem aquele texto de Jó, né, que diz: há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. Isso. Né? O mais intrigante de tudo isso é que nós fomos chamados para sermos seres espirituais, e nós vamos trabalhar de acordo com os de lá, não daqui. Por isso que o crente, ele é diferente dos daqui. Não dá para um crente negociar como o mundo negocia, porque o plano dele é diferente. Não dá para ele comer como aqui se come. Criar os seus filhos. Não dá, porque ele tem casamento. Isso. Porque ele tem que se preparar para as mansões celestiais. E lá, o mundo espiritual não é como aqui. Se eu quero ir para lá, eu preciso me adaptar às maneiras de lá. Dessa forma, então, como a senhora está mostrando, é impossível para o homem viver uma vida comum de ser humano, né, onde ele trabalha, vive uma vida comum com seu salário, vai à igreja algumas vezes na semana, volta para a sua casa e vive os costumes e normas conforme qualquer outra pessoa vive. É impossível essas pessoas serem contadas como filhos de Deus. É impossível porque quando é que eu vou aprender? Não é pela morte, nem pela volta de Cristo, que automaticamente eu vou aprender novos hábitos. Vou ter um caráter transformado. O tempo que Deus nos concede de graça aqui agora é para nós trabalharmos em cima dessa transformação de caráter. Essa é a obra da igreja, então. Essa é a obra da igreja. E a obra de qualquer cristão. Né? Então, pode continuar. Nós vimos aí já que... Nós estamos no versículo 7 agora, de Efésios capítulo 1. Diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, aqui mostra uma união das coisas do céu com as coisas da terra. Com as coisas da terra. Essa união, então, é aquilo que não é espiritual ser tornado espiritual. Aquilo que é corruptível tornar incorruptível. Isso. É dessa forma que acontece a união. Inclusive, Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 15, que o corruptível se revestirá do incorruptível. E a função do evangelho é capacitar os homens, a se transformar. Por isso que Paulo disse: executai vossa salvação com temor e tremor. Então, a igreja é a mãe que cria os homens espirituais. Isso.
Então, quem gera a igreja é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Por isso que a igreja, as pessoas pensam que são os homens visíveis. Na verdade, são os invisíveis que nós não vemos. É preciso conhecer, então, como o Espírito Santo atua, Isso. para se conhecer, então, o que é essa igreja espiritual de Deus. Isso. E, seguindo um pouco Romanos 8, 19 a 25, também fala desses irmãos de Jesus. Diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ou seja, aguardamos a nossa transformação de pessoas carnais para espirituais. Isso é o Apocalipse. Isso é a revelação. Isso é a revelação. Homens mortais se tornando imortais. Então, é interessante que revelação não é algo que nunca existiu, mas é algo que esteve oculto. Que esteve oculto. Paulo fala de um mistério que esteve oculto, não é? O tempo todo ele vem falando desses mistérios em suas cartas. Então, a revelação desse mistério é justamente essa igreja que ficou invisível, não é? Velada na humanidade, durante o período da história da humanidade, todo desenrolado do plano da salvação, e agora, nesse final de tempo, dos tempos, o Apocalipse é a revelação dessa igreja. Isso. Em 1 Pedro 1, de 6 a 9, fala dessa também revelação. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor de vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo. Parece que eu estou vendo aí que Pedro está falando que aqueles que vão ser salvos, eles passarão por muitas provas. Para que o ouro seja revelado. Para que o ouro seja revelado. O ouro, no caso, é o Espírito. Isso. Então, quer dizer, nós teremos muitos testes, porque o Espírito, ele efetua nas obras. Por exemplo, Deus precisa saber, Jesus um dia falou para os apóstolos: vós não sabeis de que espírito sois? Na verdade, os homens não sabem também que eles têm um espírito. Jó, você comentou aí que Jó falou assim, que há um espírito no homem. A Bíblia diz que o homem tem corpo, alma e espírito. Nós olhamos muito bem para a alma, mas muita gente nunca parou para comentar sobre espírito. E nunca se falou tanto, né? E nunca se falou, ninguém falou foi nada. Então, quer dizer, conhece espírito em mundos de trevas, mas o espírito de luz ninguém nunca conhece. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, nós todos seremos transformados em espíritos. Aqueles que forem salvos serão espíritos, ministradores com Deus, assim como os anjos são hoje. E, por incrível que pareça, não podemos mencionar duas pessoas que já encontram, talvez, nesse redil, que é Moisés, Elias e Enoque. Né? Moisés, ele desceu ao túmulo, mas foi ressuscitado e subiu. E Elias subiu na carruagem e Enoque também subiu. Foram transladados, sem passar pela morte. E Ellen White fala de um grupo especial chamado de 154 mil, que hoje também não passarão pela morte, que também serão transladados. Agora, os 154 mil, para conseguir essa transladação, sair do carnal para o espiritual, ele vai passar por muitas provas, muitas lutas, muitas dificuldades. O diabo vai estar no seu meio, porque espírito, para burilar, espírito são espíritos. Tem gente que fala assim, mas eu não gosto de lá porque lá vocês mexem muito com o espírito. Meu amigo, então você não vai para o céu. Porque o céu só tem espíritos. É onde moram os espíritos? É onde moram os espíritos. Inclusive, acho que é em Hebreus 4, 22, 23, ou é 12? Hebreus 12, 24, 22, 23. Paulo diz que chegamos na santa cidade, assim, onde moram os espíritos aperfeiçoados. Isso.
Assembleia dos Espíritos dos justos aperfeiçoados. aperfeiçoados. Pode ler, por favor. Hebreus 12, 22 e 23. Ela diz assim, a igreja, 22, mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todas Olha só, as coisas, universal e aos assembleia. espíritos dos justos aperfeiçoados. Universal Assembleia. A Igreja de Deus aqui na Terra, ela é universal. Primeiramente foi a Igreja Católica, Apostólica, e hoje nós temos duas igrejas que se consideram universais. Nós temos a Igreja Adventista do Sétimo Dia e temos a Igreja Católica Apostólica Romana. Nós sabemos que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela um dia foi a Igreja do Cavalo Branco, a Igreja de Éfeso, lá atrás, quando Jesus estabeleceu. Mas depois, depois pelo ano ali de 1500, mais ou menos, a Igreja Católica Apostólica Romana já não era mais a Igreja Católica Apostólica, mas sim a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela se dividiu também em ortodoxa. Sei uma história que depois nós vamos, na sequência, no capítulo 2 do Apocalipse, nós vamos estar narrando sobre isso. Mas, como eu estou falando de coisas espirituais, a Igreja de Deus, ela vem caminhando desde da Igreja de Éfeso, depois na era cristã, no mundo já agora no outro plano para ser espiritual. Porque no Velho Testamento, essa igreja ela foi humana e conseguiu vencer muitas coisas. Mas depois, no Novo Testamento, a Nova Aliança, a igreja passou agora a ser espiritual. E Deus queria agora que esses homens se transformassem em espirituais para poder, então, vencer a batalha e ter o triunfo da morte de Jesus sobre o poder de Satanás. Ou seja, Deus, Cristo, com a sua morte, ele não queria só salvar a humanidade em si, ele queria estabelecer novos espíritos nos lugares onde o diabo tinha caído. Porque Lúcifer era um anjo de luz, mas era um espírito ministrador, assim como se fosse o presidente tem o primeiro-ministro. Assim era Lúcifer no trono de Deus, juntamente no céu. Então, o homem, quando diz que o homem caiu, é porque ele foi criado um ser de vida espiritual. Isso. E aí, com a queda, ele tornou-se um homem de matéria. Um homem de matéria. Aí agora, por isso que se diz que o primeiro homem, Adão, é uma alma vivente. Isso, e o segundo homem é o espírito vivificante. Diz que o fim do evangelho é a salvação das nossas almas. Isso. Então, a salvação da alma e a transformação para espírito é a mesma coisa. É a mesma coisa, esse é o objetivo. Então, ninguém pode dizer que tem a sua alma salva enquanto ele ainda não passou a ser um homem espiritual? Não. E outra coisa mais séria ainda, por exemplo, as pessoas pensam que ter encontro com o diabo é só simplesmente expulsar o diabo. Não, Jesus ficou 40 dias no deserto, ficou 3 anos e meio aqui no mundo, e nesse período que ele ficou aqui, ele teve Satanás no seu calcanhar. Ou seja, o diabo, quando ele percebe que ele tem um espírito de luz aqui na terra, ele vem com tudo. Por quê? Que assim como ele derrubou os espíritos de luz que vieram com ele até essa parte do céu para a terra, ele tem o pensamento dele também é derrubar qualquer espírito de luz que aqui na terra surge, para destruir, para impedir que haja salvação e o estabelecimento do reino de Deus na terra. Isso explica o fato de a senhora ter dito nos estudos a respeito da igreja espiritual, quando nós falávamos da igreja espiritual, a senhora falou que há uma chance também de, mesmo que sejam homens espirituais, caírem. Isso. Porque Satanás, ele seduziu uma parte de anjos no céu, não é? Porque ele começa, nem sempre esses homens espirituais, ele começa em cima, mas ele vai sendo iluminado e vai havendo até transformação, saindo de luz, alma para espírito, saindo do carnal para o espiritual. Então, essa transformação da carne para o espírito, aí ela se representa como a borboleta, a lagarta e a borboleta no casulo. E aquele processo de educação que nós temos sempre falado, que a igreja executa naquele que recebe a fé, é esse processo que é a transformação, então. Isso. Todas essas coisas que fazemos, moldando a nossa vida de acordo com os princípios do Evangelho, significa que nós estamos sendo transformados, então. Isso. Aí fala que o crente, ele sai ele é um tição tirado do fogo. Porque o fogo representa as provações. O ouro provado no fogo. Ou seja, eu preciso, a escória da minha ira, da inveja, da malignidade do meu coração, precisa ser totalmente consumida. E agora o homem, ele entra numa batalha tão grande, claro que sozinho não vai conseguir, mas com Cristo, pelos métodos de Cristo. E como ele vai poder ter tantas provas se ele não tiver Satanás no seu calcanhar? Porque os demônios é que te traz as lutas. Então, irmão, agora se entende como foi que a igreja se tornou tão material e terrena.
Ou seja, fugindo dessas provas, dessas tentações, fugindo de lutar, como fizeram os apóstolos e os santos no passado, eles acabaram se tornando homens materiais, humanos, com moldes humanos. Isso. E agora herda as coisas materiais e se acaba por aqui mesmo e morre por aqui mesmo. Não herdarão a salvação, não terão direito ao reino de Deus, porque o reino de Deus são homens e mulheres espirituais. Então, nós estamos vendo aqui que Pedro, pode continuar, Pedro, por favor, aí, que Pedro 1, de 6 a 9, esboça claramente essa linhagem espiritual, né? Isso. De homens espirituais. Uhum. 1 Pedro 1, nós paramos ainda no versículo 8, né? 1 Pedro 1, verso 8. A quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crescendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Esse é o versículo 9. Uhum. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aquele que não vê, mas crendo, né? Ou seja, não tem como nós vermos as coisas espirituais. Nós precisamos crer na palavra de Deus, acreditar e executar, que elas aparecerão. E Apocalipse mostra que a revelação desses filhos de Deus, que passarão pelas provas, vencerão o diabo, o mundo e a sua natureza carnal, e eles realmente alcançarão a vitória, sendo transformados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Quer falar alguma coisa, Manu? Nós vimos aí que, né, essa igreja, esse ser espiritual, não é uma coisa que o mundo vai ver, até porque lá em Coríntios fala assim que as coisas espirituais, o homem carnal não compreende nem as pode compreender. Exatamente. Então, ou seja, não adianta você continuar nos seus rituais mundanos, né, terrenos, achar que vai compreender ou ver as coisas espirituais. Por isso que também tem um texto que diz assim, que a chuva seria derramada, um receberia e o outro do lado não perceberia. Ou seja, são coisas espirituais. Não há manifestação material e terrena que se possa comparar às coisas espirituais. Não. Elas podem até servir de veículo, mas, por exemplo, você falar um cordeiro como se estivesse morto. Tem nada a ver com a aparência de Cristo e muito menos com o Espírito Santo. Então, nós vimos aqui agora, Hebreus 3, 14. As palavras do apóstolo foram escritas com o objetivo de instruir os crentes em todas as épocas e têm significado especial para os que vivem nos tempos em que já está próximo o fim de todas as coisas. Suas exortações, advertências, bem como suas palavras de fé, de ânimo, são de necessidade para todas as almas que desejam conservar sua fé firmemente até o fim. Hebreus 3, 14. Porque nós temos tornado participantes de Cristo e, de fato, guardamos firmes até o fim a confiança que, desde o princípio, tivemos. Até o fim. Participantes de Cristo. Olha só que objetivo. Gálatas 1, 12 diz assim, porque não o recebi e nem aprendi de homem. Isso é caso de Paulo. De homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 7 diz, para que a prova de vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, essa revelação de Jesus Cristo não é um saber sobre Cristo. Não. É a manifestação do Espírito de Cristo. Em seres humanos. Em seres humanos. Nós podemos ver isso aqui. Tem um texto de Romanos, capítulo 8. Eu só quero repetir aqui 1 Pedro 1, 13 de novo, que diz assim, portanto, cingindo os lombos de vosso entendimento, não, 1 Pedro 1, 7, desculpa, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A prova de vossa fé. Ou seja, a prova de vossa fé vai ser você ver o resultado de você ser transformado à imagem e semelhança de Cristo. Aí, irmã, para poder corroborar com esse texto que a senhora acabou de citar, aqui em Romanos 8, verso 9, ele diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Sim. Entra um pouquinho. Então, ter o Espírito de Cristo e essa revelação de Jesus Cristo é uma manifestação de um caráter. Nós vamos aqui, ó. Eu vou ler de novo isso aqui de novo.
para que a prova de vossa fé. Ou seja, o que é a fé? Nós lemos agora em pouco que a fé é aquilo que não se vê, mas se espera. Quem tem fé em algo, ele efetua. Por exemplo, eu tenho fé que eu posso pegar este banco. Eu pego. Vai lá e faz. Se eu não pegar, eu não tenho fé. Então, o Espírito atuou em mim e eu recebi agora esse Espírito e eu fiz e executei. E ele diz, muito mais preciosa do que o ouro que perece. Porque essa fé, então, agora, o ouro, ele foi limpo, um ouro puro, é muito precioso, mas a nossa fé, ela é muito mais preciosa, porque através da fé que eu tenho, eu posso poder encontrar com Deus. Tá? Por isso, agora faz de mim uma pessoa diferente, com um objetivo diferente. Eu não quero ver o material, mas eu quero ver o espiritual. Ou seja, todas as coisas materiais, para mim, elas tornam insignificante, porque elas me conduzem a Deus, não me separam de Deus. Por exemplo, Jesus falou assim, se te der um tapa, vira ao outro lado. Ou seja, para o homem carnal fazer isso é bem complicado, mas para aquele que tem um objetivo de salvação, ele é simples, porque, na verdade, ele sabe que quando ele leva um tapa, que ele resiste a essa prova, ele sabe que ele ganhou. Ele ganhou. Porque o propósito dele é espiritual. Não, porque agora, dentro dessa situação, ele conseguiu um domínio e libertou-se da ira. Ou seja, revelou-se Cristo. Então, Revelou-se Cristo nesse momento. Porque aqui no final desse texto que a senhora citou, fala assim, que tudo isso redunde em glória na revelação de Jesus Cristo. Isso. Aí o que as pessoas entendem é que, então naquele dia que Cristo revelado, aí eu vou receber então a glória por um ato que eu comecei, que eu estou passando hoje. Mas, segundo o que a senhora está nos falando, quando eu suporto, por exemplo, o tapa que a senhora mencionou, então se revela Cristo. Revela Cristo. E aquilo para mim se tornou nada. Nada, porque assim, eu ganhei. As pessoas pensam que quando você está em sofrimento, em batalha, em luta, pensa que você está perdendo. Você não perdeu, você ganhou. Ou seja, passou pela prova aquele que considerou ganho todas aquelas... Isso. Paulo falou assim que ele considerava todas as coisas, todas as percas, como ganho. Porque para ele viver a Cristo... Para ele viver a Cristo. Morrer era lucro. E morrer era lucro. Ou seja, continuamente ele estava morrendo a sua natureza carnal. Ou seja, Paulo, uma vez, ele chamou um homem de parede esbranquiçada e depois ele se arrependeu. Porque ele sabia que ele, revidando dessa altura, ele estava perdendo. Porque ele estava agindo como um homem. Agindo como um homem. E o Espírito, ele não morre, ele não tem nada que temer. E ele não morrendo, se ele ganhou a vida eterna, ele só ganhou. Então é isso aí que explica aquela situação do espinho na carne de Paulo. Porque Paulo, ele clamou ao Senhor que tirasse o espinho na carne, e aí Deus disse, não, Paulo, a minha graça te basta. Isso. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso. Então, Deus não pode conceder a homem nenhum um poder que ele tem, se esse homem não tiver o controle nem capacidade de dominar esse poder, de fazer com que esse poder seja efetuado. E é por meio dessas provas, então, que o homem adquire. Que ele adquire esse domínio. Isso. Por isso que Paulo falou assim, ou foi Pedro, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Isso. Ou seja, quando alguém, vamos supor, me maltrata, ou bate na minha cara, ou briga comigo, eu não tenho nada que ficar aborrecida com ele. Eu estou sendo chamado, então, a crescer e revelar Cristo. Isso. Nesse momento, é uma oportunidade que eu tenho de encontrar com Cristo. Tá? Então, essa pessoa, ela não está me destruindo, ela está cooperando com Deus e comigo para me salvar. Tem um texto de Pedro que fala assim, acrescentai a vossa fé a virtude a temperança, e depois a mansidão, e ali alguns atributos. Isso. Então, para acrescentar esses atributos ao meu caráter, Deus, então, ele se utiliza daquilo que é o batismo com fogo, que são as provações, as dificuldades que eu vou enfrentando na minha luta por manifestar o caráter de Cristo. Isso. Você viu o quanto que é profundo, o quanto que é sério? Muitas vezes a gente sente assim, pô, Jesus sofreu, ele ficou calado, suportou todas as provas. Eu sei que Jesus, ele sofreu muito, mas não foi porque os homens estavam brigando com ele, maltratando ele naquele momento, mas é porque ele, para poder morrer, ele pegou os nossos pecados e jogou nas suas costas. Aí o peso, então, fez com que o coração dele partisse, como se fosse um derrame. Mas não foi porque os homens estavam gritando, porque quem entende as coisas dessa maneira, o outro pode xingar ele, pode esbofetear, não tem motivo.
Não tem motivo. Agora, a não ser que ele realmente já tenha uma autoridade completa, ele só mata. Pronto, acabou. Então, mas mata com dignidade. Uma coisa é o diabo mata, mas não matar. se mancha, né? Mata, mas não se mancha. Mata em função de obrigação que ele precisa fazer uma limpeza no pecado. Porque Jesus morreu para limpar o pecado da humanidade. Quando Jesus entrou no templo, que ele fez aquele trabalho lá de expulsar os vendilhões que estavam lá dentro, ele fez tudo aquilo ali, diz assim que o texto fala que o zelo pela sua casa me consumirá. Isso. Não é isso? Mas aquilo, quando Cristo executou aquilo, embora ele fez lá um chicote de cordas e expulsou todos aqueles homens, mas ali ele não se manchou em momento algum. E não se irou. O grande mal é você se irar. Então, no caso ali, quando Cristo estava sendo perseguido, maltratado, o sofrimento dele não era pela obra feita contra ele, Não. mas pela condição que se Isso. encontrava aquela alma. Se ele tivesse sentido a dor de morte pela ira do maltrato, ele não teria nos salvado. Ele teria morrido e teria pedido a salvação. Ele tinha sido contado, então, como os condenados. Né? Condenado. Mas ele venceu porque ele não se aborreceu pelas atitudes dos homens, mas ele morreu pelo peso do pecado, E é por isso que foi ele disse, colocado sobre ele, literalmente colocado sobre ele. E é por isso que ele disse, aí vem o príncipe desse mundo e dele nada tem em mim. Isso. Ou seja, não havia a mancha da ofensa, por Isso. assim E dizer. ele ainda disse assim, quando ele subiu, que ficou as feridas no corpo dele, nas mãos, do lado, perguntaram a ele que feridas são essas, e ele disse, foi as feridas que eu recebi na casa dos meus irmãos, dos meus amigos. Ou seja, Deus não tem ódio da humanidade. Deus, ele sofre por ver o pecado e ver a malignidade e o sofrimento da própria humanidade. Então, quando nós vemos uma pessoa praticando coisa errada, eu, por exemplo, assim, graças a Deus, eu não tenho raiva do homem, da pessoa em si. Eu fico desesperada por ver como que aquela pessoa está morrendo na mão do diabo. E agora pensa numa maneira de como fazer que ele saia daquela situação. Quando chega nessas horas assim, desse entendimento, você vê que disciplinas, brigas, punições, fica tudo insignificante. Por que eu vou punir quem já está morrendo? Por que eu vou punir da disciplina para quem não consegue saber nem o que é isso? Não consegue nem discernir o certo do errado. Isso. Agora eu tenho que fazer o quê? Eu sei que Deus chamou o homem para poder ser um ser racional, para poder entender, mas nós chegamos num ponto de escuridão tão negra quando nós já não temos mais brecha para isso. E agora eu preciso realmente abrir a mente do homem para fazer ele entender quem ele é, onde ele está e o que Deus quer com ele. E aí eu começo nessa batalha tremenda. Agora eu preciso ter oportunidades. Essa oportunidade não é eu matando alguém, não é eu destruindo alguém, mas restaurando. Fazendo a transformação. Fazendo a transformação. Porque o homem... E essa transformação, para mim fazer, eu preciso ser amiga dele. Eu preciso me aproximar dessa pessoa. Eu preciso caminhar, eu preciso que ela me ouça. Eu preciso que eu toque no fundo do seu coração. É isso que é o que Cristo representou pelo fato de ele assentar-se à mesa de pecadores. Isso. Não é? Ele não se fez diferente, mas ele se misturou entre os pecadores para... fazendo parte da vida comum deles ali, mas não sendo como eles e elevando eles para isso. a verdade. Eu fico pensando, às vezes, nas cadeias, quantas almas gritam de desespero, estão fazendo coisas que não querem e gostaria de ter uma outra vida, mas não tem alguém para lhe estender a mão. Prisão não vai libertar ninguém da mão do diabo, não vai trazer ninguém de volta ao redil de Deus. Só mata. Só mata, cada vez mata, traz mais ira, mais ódio, mais rivalidades, mais contendas, mais miséria, mais desgraça, até chegar ao ponto do planeta se autodestruir. A responsabilidade da igreja ela se faz muito grande, não é? Muito grande. A responsabilidade de restaurar muito a grande. humanidade, levando ela àquilo que ela era quando foi criada. Isso. Então, alguma coisa para... Agora eu estou maravilhada, então, com o pensamento do que seria, então, a revelação de Jesus Cristo de Apocalipse. Ou seja, agora imagine a terra repleta de homens espirituais. Justamente num período onde... 144 mil. Justamente num período onde a humanidade estaria em total decadência. Ou seja, se não houvesse homens à semelhança do caráter de Cristo, que não se ultrajando com o maltrato em si, mas pela redenção daquelas almas, com certeza, então, será uma grande revelação. Uma grande revelação, um grande espanto. E os demônios, então, vão se ficar desesperados, porque é a coisa que eles mais temem. Porque o que eles mais instigam no coração do homem é a rivalidade, a intriga, a briga, o ódio no coração. E quando alguém bate contra um homem ou uma mulher, bate contra ele com o coração limpo, com o amor no coração do amor de Cristo, e ressurge como Cristo para salvar o seu semelhante, isso é a morte do diabo. Nós vimos isso muito, tem até um
um vídeo, né, no nosso canal do relato de um irmão que, saindo, ele sentiu raiva, sentiu ódio, sentiu tantas coisas, desejo de vingança, até trabalhou para isso, mas quando teve a oportunidade de se encontrar com um servo de Deus, ele percebeu que o sentimento que Deus tinha para com ele foi de acolhimento. E isso fez com que expulsasse a Tubamá do coração dele. Então, agora imaginem só a condição que nós estamos hoje de decadência, né, espiritual, a ponto de nós não compreendermos mais esse sentimento. Não compreende. Nós poderíamos, nosso tempo já acabou, o próximo programa estaremos desdobrando o Apocalipse capítulo 1, e nós não poderíamos entrar no Apocalipse todo sem mostrar o verdadeiro significado do Apocalipse. O que é essa revelação? O que é essa revelação? Que Deus nos abençoe e que vocês possam ter compreendido um pouco o que é o reino de Deus e por que Jesus morreu e qual a finalidade do verdadeiro crente neste mundo de trevas. Que Deus nos abençoe, amém. Avisar os nossos irmãos que nos acompanham que esse programa ele foi transmitido apenas em áudio, né? Tivemos um pequeno problema aqui com a parte do vídeo, mas ele será exposto depois de editado e ele estará à disposição de todos ainda no nosso canal do YouTube e também na página do Facebook. Uma boa noite a todos.